Bem-vindos ao Palavra Urgente de hoje. Olá, amigos. Graças a Deus, mais uma semana e vai ser uma semana de bênçãos no nome de Jesus. Até porque já começamos com Palavra Urgente e hoje com um testemunho que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus que eu sei que vai lhe ajudar também. Então fica ligado com a gente, participe do programa e, por favor, copia o link do programa depois e manda para todo mundo pelos grupos de WhatsApp que você tem. O nosso endereço lá no Instagram ou no YouTube é bem fácil. Anota aí, é @Palavra Urgente. Eu peço todos os dias para que você compartilhe, para que mais pessoas sejam abençoadas. E aí eu vou lhe fazer um outro pedido. Quando você assistir pelo YouTube, você quer assistir pela televisão, depois você vai lá no YouTube também, curte, compartilha e foi abençoado, comenta o seu testemunho também, para que outras pessoas sejam abençoadas em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Mas agora, sem mais delongas, já falei aqui que vamos ter um testemunho bonito e é disso que eu quero tratar com você agora. Vem comigo ao telão e vamos conhecer a história de hoje. Que história vai impactar você, pode ter certeza. Põe aqui na tela, por favor. Em 2020, eu tive um problema de saúde, ao qual eu tinha muitas dores de cabeça. E essas dores de cabeça, elas foram cada vez se agravando mais. Cheguei aí ao médico, ele disse para mim que eu teria que fazer alguns exames. Esses exames iriam detectar o que eu tinha. Só que nesse mesmo dia, eu tive uma crise convulsiva no trabalho, no final do expediente. Quando eu cheguei na casa da minha irmã, eu tive outra crise, Ela estava conversando assim comigo, ela apagava. Ela ficava olhando para mim como se estivesse me vendo, mas ela não estava me vendo. Ela só chorava, ela só lagrimava. Ela chegava a ficar de 2 ou 3 segundos apagada. E aí foi dando já uma atrás da outra. Foi quando até eu desmaiei. E aí a minha irmã chamou o meu cunhado e nós fomos direto para o pronto-socorro. Eles começaram a fazer exames para saber, fizeram ressonância. Detectaram que era uma trombose venosa na cabeça. Prestou atenção? Uma trombose venosa na cabeça. É por isso que dava os apagões. Ela não perdia até a visão, pois voltava, mas você viu aí que num dia ela teve várias crises. A situação dela parecia que não tinha mais jeito. E é só daí para pior. E é o que muita gente às vezes pensa. Começa a enfrentar alguns problemas e a pessoa fica desesperada. E não é para menos, não. Isso aí é um problema muito sério. E tem gente que às vezes não leva a sério, que tem que levar, mas é importante levar a sério. Procurar ajuda? Claro que sim. Eu não sei se você sabe, nós vamos assistir agora uma reportagem e você vai ver nessa reportagem que é grande o número de pessoas que são atendidas nos prontos-socorros, nas emergências, exatamente com esse problema. E daqui a pouco eu quero chamar a sua atenção para o que um médico especialista vai explicar para a gente. E o que pode ser feito para evitar esses problemas. Mas isso daqui a pouco. Agora vem comigo, nós vamos à reportagem e eu volto daqui a pouco para falar mais com você. Põe aqui na tela, por favor. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2012 e 2023, ocorreram cerca de 165 internações diárias na rede pública de saúde devido à trombose. Em 2017, a atriz Suzana Vieira precisou ficar internada após sofrer com fortes dores na perna. Suzana foi diagnosticada com trombose e uma embolia pulmonar depois de um voo entre o Rio de Janeiro e Miami, nos Estados Unidos. A doença é caracterizada por falta de ar, tosse e dor intensa. Além disso, a trombose pode ser fatal, principalmente quando a patologia deixa sequelas e não é tratada de maneira correta. Ouviu aí? Em 2023, aproximadamente 165 atendimentos por dia só com trombose, só com esse problema. E a coisa é séria mesmo. Talvez você diga, pastor, eu sinto fortes dores como ela, você tem que procurar ajuda. Mas não só a ajuda dos homens, você precisa principalmente procurar a ajuda de Deus. Mas antes,
Deixa eu convidar aqui o doutor, que é hematologista, doutor Rony, para explicar melhor sobre esse assunto. E, é claro, quais são os sintomas, qual tratamento pode ser feito, como uma pessoa que está sofrendo com isso pode ser ajudada. Vem comigo, doutor Rony, é com o senhor. A trombose é um fenômeno no qual o sangue, que é líquido, que ele corre nas nossas veias líquido, ele coagula. Ele perde de líquido, ele passa sólido e ele entope um vaso, que pode ser uma veia, trombose venosa, ou uma artéria, trombose arterial. E a partir da formação desse trombo, que é na verdade um coágulo dentro do nosso corpo, a gente tem duas consequências imediatas. A primeira é que o fluxo sanguíneo para aquele órgão diminui ou, quiçá, cessa. Então, por exemplo, infarto do miocárdio é um tipo de trombose na coronária, por exemplo, né? Pode ser bastante grave. Outra complicação é que esse coágulo pode desprender e causar um fenômeno chamado embolia pulmonar. Pode ir lá para o pulmão e causar embolia. Então, é uma doença complicada. Então, uma vez que você tem uma trombose e o local mais comum é nas pernas, se esse trombo for muito mole, na maioria dos casos o trombo é duro e rígido, então você não faz, felizmente, a embolia. Mas se esse paciente tiver um trombo mole, fizer alguma atividade que descolhe uma parte desse trombo, esse trombo inevitavelmente vai acabar indo para o pulmão. E ele vai obstruir uma parte do pulmão. E aí a questão é saber o tamanho do trombo. Se for um pedacinho pequeno, pode inclusive ser assintomático. Às vezes o trombo inteiro vai para o pulmão. E aí pode ocasionar quadros gravíssimos com risco de morte, inclusive, porque ele obstrui completamente a vascularização do pulmão, dependendo do tamanho do trombo. A trombose em si pode levar a óbito em duas situações. Primeiro, numa trombose arterial. Então, a trombose arterial pode causar um infarto agudo do miocárdio, que é uma doença que pode causar a morte, e pode causar, se for nas veias do cérebro, um acidente vascular cerebral, ou AVC isquêmico, também doenças seríssimas, com alto chance de sequela e morte. Já no caso das tromboses venosas, elas são menos causadoras de problema. Porém, caso haja uma embolia pulmonar, e seja uma embolia pulmonar de um coágulo bastante grande, existe sim risco de morte se o tratamento não for instituído rapidamente. Você ouviu o que o doutor explicou? Ele fala até com muita, vamos dizer assim, didática, explicando para a gente o que é, quais são os sintomas, mas ele fala do que ele entende, do que ele estudou, do que ele aprendeu. A fé, ela nos faz entender que, apesar de tudo isso, ainda tem solução. E Deus pode mudar o caso que você está vivendo, seja ele até um caso daqueles que o médico desenganou. E talvez você conheça alguém, por isso eu peço sempre para compartilhar. Porque talvez você conheça alguém que foi desenganado, que o médico disse não tem jeito, mas para Deus tudo é possível. Para o médico, para mim, para você, tem muita coisa que é impossível. Mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Mas vem comigo, vamos assistir a segunda parte, porque daqui a pouco eu quero lhe trazer uma palavra. E eu vou orar com você e eu tenho certeza, o mesmo Deus que operou na vida dela, vai operar na sua. Põe aqui na tela, por favor. Que uma veia tinha estourado no cérebro dela, por isso estava tendo sangramento no cérebro dela e por isso ela estava tendo as convulsões. E o médico disse, olha, tua irmã, a gente vai operar, mas não é 100%, ela voltar normal. Vai ficar sequelas. Daqui, no máximo, 7 dias ou 5 dias, sua irmã vai estar sendo operada. Aí eles queriam fazer o procedimento cirúrgico, já estava marcado. Com a cirurgia marcada, Rosiane chega a ser submetida aos procedimentos preparatórios, conforme indica esse exame feito para neurocirurgião. Fiquei 7 dias no hospital. Com 5 dias, ela ainda não tinha diminuído, que foi quando eles pediram um novo exame. Diante dessa situação, a irmã Rose me procurou pedindo oração. Eu fui até o hospital, realizei uma oração de imposição de mãos.
ou seja, a oração da fé. O pastor chegou e orou na minha cabeça. Eu senti, assim, uma quentura. E ele falou para mim: irmã, tenha fé, Deus vai curar sua irmã. Aí, nesse mesmo momento, eu fui até o banheiro, né? E eu clamei a Deus. Clamei a Deus para que Deus ele viesse com o mover dele, né? Que eu não aceitava nem passar por nenhuma cirurgia. Aí me deu um alívio no coração, uma paz. Ela clama a Deus e o Senhor Deus já dá paz a ela, porque ela não queria necessitar passar por uma cirurgia que não tinha garantia. Você ouviu o que eles contaram aí. O médico havia dito para ela que ela faria a cirurgia, mas poderia ter sequelas. E teria. Mas ela resolveu clamar a Deus. Assim como o Jairo, que é um caso que nós encontramos na Bíblia Sagrada, lá no livro de Marcos, capítulo 5, ele procurou a Jesus. A filha dele estava doente, uma menina de 12 anos, e estava prestes a morrer. Ele fala com Jesus. E aí, parece que a situação, ao invés de melhorar, piora. Porque enquanto ele foi falar com Jesus, chegaram alguns dos amigos dele e disseram: volta lá, não incomoda mais o mestre não, porque tua filha já está morta, vai enterrá-la. Mas Jesus deu uma palavra a esse homem, que é a que eu vou lhe dar. Jesus disse para ele: Jairo, não tenha medo, só confia. E eu vou dizer para você, não tenha medo do diagnóstico, não tenha medo dessa situação, só confia em Deus, porque aquele que crê, vê a glória de Deus. Jairo creu, a sua filha foi ressuscitada. A Fabíola, ela creu em Deus, creu na oração, inclusive, que o pastor fez, acreditou no poder de Deus. E nós vamos ver o resultado agora. Você vai vir comigo aqui até o telão e veja o que Deus fez, porque depois do testemunho eu quero orar por você. Põe aqui na tela, por favor. Quando foi no outro dia, a médica chegou para verificar como é que estava e o resultado do exame já tinha saído. E aí, quando eu vi o resultado, e ela também viu, né, ela disse que não tinha mais nada. E para a glória de Deus, a trombose desapareceu. Ele tinha sumido e ela não entendia por quê, mas ela teria que me dar alta. Mas ela ia me dar todo o encaminhamento para mim fazer acompanhamento com o neurologista. Aí eu peguei os encaminhamentos e fui para os outros neurologistas, né? Inclusive eu consultei 5 neurologistas na época. Eles fizeram todos os procedimentos, exame, fizeram ressonância novamente, mas não tinha, sumiu o edema. Foi quando a médica chegou para mim e disse que a ciência ela não explicava o que tinha acontecido. Então, ela não tinha por que fazer um tratamento comigo se não tinha sintomas, se não tinha sequelas, se não tinha nada. Ela até brincou, ela disse: não parece ser você. Eu acho que não é você a paciente, é outra pessoa. Glória a Deus, Senhor. O Senhor fez a sua obra na vida dela. O Senhor cumpriu o que o Senhor prometeu pra gente. Hoje a Rose é perfeita. Trabalha, dirige e leva a vida dela normal. Não sente mais dor de cabeça. Eu não tive mais desmaio, eu não tive mais convulsão. O médico até disse para mim que não era para me dirigir, né? Porque eu podia ter convulsão, né? Mas eu não parei de dirigir, até hoje eu dirijo, porque Deus ele fez o mover dele. E vai fazer este mover na sua vida. É só você crer como ela creu. Você crê? Então vamos ver a glória de Deus? Deixa eu orar por você. Aqui está o meu copo com água. Já preparou o seu? Então vamos orar? Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu venho diante do Senhor pedir, principalmente por esse que está desesperado, talvez desenganado, mas assim como o Senhor mudou a história da Fabíola, o Senhor pode mudar a história dessa pessoa. Assim como o Senhor ressuscitou a filha de Lázaro, de Jairo, o Senhor pode ressuscitar esta pessoa que já estava prestes, ó Deus, a morrer, dizendo: não tem mais jeito. Pai, faz a obra agora. Pois em nome de Jesus eu invoco o teu poder, abençoo esta água e digo a todo mal: vá embora, solta esta vida
em nome de Jesus. E você que crê, diga assim seja. Amém? Beba d'água. E creia, Deus já preparou para você a vitória. Ele vai te surpreender, pode ter certeza disso. Assim como os médicos ficaram surpresos com o caso da Fabíola, vão ficar também no seu caso. Mas antes de encerrar aqui, deixa eu lhe fazer um convite, porque já estamos caminhando para o finalzinho do programa, e um convite rápido para que você esteja conosco ainda na próxima quarta-feira, às 9 da manhã, também às 14 e às 19. Nesse endereço, Rua Barreiros, 1195. Esse templo que você está vendo aí na sua tela, na nossa igreja, uma igreja grande, uma igreja também climatizada, onde temos inclusive locais para receber você e toda a sua família. E você pode ter certeza, desse altar virá a direção de Deus para você e vai mudar a tua história e de toda a tua família, no nome santo de Jesus. 9 da manhã, 2 da tarde e 7 da noite. Na quarta-feira, eu espero você para orarmos juntos, principalmente pela sua família. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus nos permitir. Deus do meu louvor, minha cura está no operar do teu poder. Eu sei que tenho crido em tuas palavras, teu amor e tuas bênçãos me seguirão. Sou servo, sou eleito, fui separado para falar do teu amor. Trazer as boas novas de Jesus que me salvou. Vem e toma minha vida, salva minha casa e me livra de tudo que não vem de ti. Com a fé e o poder, todos irão reconhecer que és meu Salvador. E se minhas forças se esgotarem e a visão enfraquecer, mesmo que as lutas no caminho venham me abater, eu te invocarei e livre serei, e todos saberão que és meu Salvador. Vem e toma minha vida, salva minha casa e me livra de tudo que não vem de ti.